Glórias a Deus. Também quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos recebem essa paz, diga graças a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Estamos gratos ao Senhor nosso Deus, que separou para nós mais uma oportunidade de estarmos em sua presença, glorificando o seu santo nome, recebendo instruções tão claras da sua parte. Precisamos estar sempre em vigilância. Louvado seja Deus, porque casa edificada na areia está com seus dias contados para a queda, e quando cai só serve para se tornar entulho, como fora dito. Reflexão profunda do Senhor para nós meditarmos e nos tornarmos cada dia mais firmes. Quem quer servir a Deus, estávamos falando ali embaixo agora há pouco, quem quer servir a Deus de verdade, não fica procurando desculpa nenhuma. Qualquer pessoa que procura desculpas e empecilho para andar, não serve para servir a Deus. Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo de número 14. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Juízes, capítulo de número 14, verso de número 5 até o verso de número 9. Glórias a Deus. Livro dos Juízes, capítulo de número 14. Antes de Samuel. Passa Deuteronômio, temos Josué e depois Juízes. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 14, verso de número 5. Enquanto você procura, vai glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Seremos breves nesta noite. Seguiremos a orientação do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos revelar a sua vontade. Juízes 14, verso 5 diz assim a palavra do Senhor: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe para Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possentemente, que fendeu-o de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se no caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando-o nas suas mãos, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes também dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém. Senhor bendito Deus e eterno Pai, em Tua santa presença nós estamos nesta noite, Senhor. Somos carentes e necessitados da misericórdia do Senhor. Pai eterno, nós somos dependentes integralmente do Espírito Santo do Senhor. Estamos nesta noite mediante a Tua palavra. Pai eterno, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo a falar conosco. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente para compreendermos a Tua vontade, Senhor. Abra a nossa visão espiritual para que vejamos a dimensão do Espírito nessa noite, e que entendamos, Senhor, que somos separados desta terra, estamos como peregrinos sobre a face deste mundo, Senhor, mas o nosso
nosso lugar não é aqui. Nós aguardamos a pátria que o Senhor foi nos preparar. Por isso vivemos uma vida de santidade na tua presença. Revela-nos a tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia e glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o Senhor me fazia lembrar na tarde de hoje acerca desta palavra. Uma palavra que o Senhor lhe trouxe ao nosso coração há cerca de 1 ano e meio atrás, e nós fizemos uma breve explanação dela na ocasião, e o Senhor ele nos fazia lembrar deste texto da sua palavra, uma instrução tal como esta que nos antecederam aqui minutos antes, acerca da casa que cai e vira escombros, e o escombro só serve para se tornar entulho. Creio eu que na direção do Espírito de Deus esta palavra ela possa ser comparada como um paralelo a esta casa. Ninguém que constrói uma casa na intenção que ela venha cair. Ninguém que edifica uma obra espera que daria 2, 3 ou 10 ou 20 anos ele tenha que sair correndo de debaixo dessa casa, porque ela virá a ruína. Quando se projeta, quando se intenta uma edificação, intenta-se que a edificação seja duradoura, dá-se as manutenções naquela edificação para que ela dure ainda mais, faça as intervenções naquela obra, as melhorias naquela obra, para que ela se torne uma habitação confiável, duradoura, segura, no passar das intempéries diversas, seja chuva, seja vento, seja terremoto, seja maremoto, o que é que seja, espera-se que ela forneça um abrigo. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos também uma edificação espiritual. Cada vida que existe e que se levantou um dia para servir a Deus é um projeto espiritual do Senhor, e este projeto espiritual ele será duradouro se nós dermos as manutenções nesta edificação, neste edifício espiritual. E quem dá as manutenções do edifício espiritual é um oleiro que existe, é um sábio que conhece o nosso interior, é o Espírito Santo de Deus quem intervém na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Quando eu aceitei a Cristo como Salvador, e nós já dissemos aqui abaixo alguns minutos atrás, o filho do crente, ele não é um crentinho que vai servir a Deus porque ele nasceu crente. O filho do crente, ele recebe a instrução da palavra, mas ele também precisa levantar as mãos para o Senhor e firmar um compromisso com Cristo, um compromisso por si só, entre ele e Deus. Ele vai ouvir as instruções do pai, ele vai ouvir as instruções e correções da mãe, e ele vai entender que só tem vida quem está em Cristo. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui mediante esta palavra, uma palavra que um capítulo atrás nos fala sobre um homem, uma edificação espiritual que Deus resolveu erguer sobre a face da terra. Esta edificação tem um nome, Sansão. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia Deus ele manda o seu anjo visitar uma mulher cujo nome nós não sabemos, a Escritura não nos revela. Ela é identificada como mulher de um homem chamado Manoá, um homem que tinha um nome, nós o conhecemos. Deus visita a mulher daquele homem, porquanto ele já tinha alguma idade, e passando-se o tempo, aquela
estéril. Mas quando Deus manda o seu anjo, ele diz: mulher, eis que o teu ventre será visitado, tu darás à luz a um filho, e este filho não é um filho qualquer, ele é um projeto de Deus, é uma edificação que Deus está erguendo em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus concede aquele projeto, concede um projeto para ser duradouro, para ser perene. Quando Deus te chamou para servi-lo, quando Deus me chamou para servi-lo, não é para eu abandoná-lo daqui a um ano, não é para você abandoná-lo daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 30. Quando o Senhor disse: toma a cruz e siga-me, Ele me deu uma ordem, Ele te deu uma ordem: permaneça até que eu venha para te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem ele vai ser concebido, aquela mulher se achega para o seu esposo e diz: um anjo, ou melhor dizendo, ela diz: um homem me visitou. Ele não me disse o seu nome, eu não perguntei quem ele era, mas a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Era uma aparência terribilíssima, diz a palavra do Senhor. E tem gente por aí, amados, enganado, vendo anjo voando para lá e para cá, vendo anjo passeando com bandeja como se fosse um garçom servindo a Deus. Tem outros que pensam que o anjo tem um olho azul e o cabelo loiro encaracolado, mas a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor não anda passeando no shopping, não anda passeando no meio da igreja, não anda voando para lá e para cá sem saber o que fazer. Anjo de Deus, ele tem serviço, e a palavra nos diz que ele cumpre a ordem que Deus lhe deu. Naquele dia o anjo não estava a passeio em Israel, ele desce na terra e ele tinha um serviço: dizer àquela mulher que ela seria visitada. E quando ela olha para ele, a sua aparência era de medo, porque ele era um homem valente do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Para os que são mais novos, para entender que o anjo de Deus não é uma brincadeira, a palavra do Senhor nos mostra que em uma certa noite, o anjo do Senhor sozinho mata 187.000 soldados guerreiros, sozinho. Então, se alguém te disser que o anjo lhe apareceu e a pessoa está com a cara lambida te olhando, não acredite, porque o anjo do Senhor, ele tem uma aparência forte, e aleluia ao nome do Senhor. E nós podemos nos alegrar, porque a palavra nos diz que Satanás ele anda ao derredor daquele que serve a Deus, bramando como este leão, que a palavra nos diz. Mas enquanto Satanás está ao derredor, ao nosso redor, mais perto, Deus designou o seu anjo para pelejar e para dar livramento. Aleluia! Graças a Deus. Aquela mulher, ela se achega, ela conta ao seu esposo. O seu esposo, ele vai orar, porque quando um casal ele está na mesma ligação espiritual, ele vai entender as coisas que são do Espírito. Quando aquela mulher fala acerca da gestação, Manoá ele começa a orar insistentemente, e ele dizia: eu preciso que esse homem apareça de novo, para me dizer como criar esse menino, como instruir esse menino, o que ele precisa fazer, o que ele precisa aprender. E naquele momento aquele homem, ele estava assumindo a postura de um pai verdadeiro. Ele iria ensinar e ele iria cobrar até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos atentar nesses detalhes, mas nós vamos seguindo adiante. A palavra nos diz que lhe aparece o anjo do Senhor, lhe passa a instrução, e aparece então dias após, meses após, a vida de Sansão agora nos braços daquele casal. Aquele homem, desde a sua meninice, foi ensinado como um nazireu de Deus. O nazireu de Deus, ele é separado para Deus desde o princípio. Se alguém está nas bebedices, o nazireu de Deus não vai para lá. Se alguém está nas festanças, o nazireu de Deus não vai para lá. O que o Senhor está nos dizendo? Se tu és separado por Deus,
do Senhor sobre a terra. Nome, Senhor, aleluia. E esse homem ele vem crescendo, e algumas coisas vêm acontecendo na vida de Sansão. Sansão era um homem que era conhecido por uma força extrema. Ele nasce num período que o povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo subjugado pelos inimigos, estavam numa situação análoga à escravidão, estavam pagando os seus impostos para os inimigos, estavam perdendo as suas terras para os inimigos, e Deus chama aquele homem, firma um compromisso com ele, dá a ele o seu espírito, mas aí cabe a nós a orientação que nos está separada. Não é porque um dia nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nós vamos nos tornar autoconfiantes, que nós vamos nos tornar autocondutores. O que é isso? Eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu visto o que eu quero, eu durmo com quem eu quero, eu ponho na minha casa quem eu quero, eu saio com quem eu quero. Se eu ando desta maneira, o Espírito de Deus não está mais na minha vida. O Espírito de Deus está na minha vida se eu não faço aquilo que fere a presença do Espírito. A palavra do Senhor nos diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz o Senhor. E quem tem o Espírito de Cristo não veste o que quer, veste o que agrada ao Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito de Cristo não fala o que quer, fala o que agrada ao Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito de Cristo não se relaciona com quem quer, se relaciona com quem tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sansão tinha o Espírito de Deus, tinha uma força que se sobressaía sobre todos os demais. A palavra do Senhor nos diz que numa certa feita, ele passa a mão numa queixada de um jumento. O que é uma queixada de um jumento? É a cabeça de um jumento fresca. Quem conhece, quem já pegou na cabeça de um cavalo, sabe o peso daquele negócio, sabe como que os ossos são rígidos. Ele passa a mão na queixada e com ela sozinho, ele fere 1000 homens de uma vez só. Aonde eu fico imaginando, aonde Sansão batia com a queixada, não tinha vez para ninguém, é uma pancada só, não precisa de duas. E quando ele acaba de vencer aqueles 1000 homens, ele percebe que era o Espírito de Deus que estava sobre ele. O que o Senhor vem nos mostrando gradativamente na vida de Sansão, ele tinha o Espírito de Deus, o Espírito de Deus o impelia, mas foi passando o tempo, ele começou a fazer o que ele queria, ele começou a quebrar o voto do nascireado. E o Senhor faz um paralelo para nós, eu e você que recebemos a Cristo um dia, quando nós descemos as águas do batismo, nós falamos com o Senhor: Senhor, eu prometo ser fiel até o fim. É o que é perguntado antes de descer as águas. Tu prometes ser fiel ao Senhor até o fim? Eu digo: eu prometo. Então batiza e sobe a nova criatura. Mas muitas vezes, como Sansão, o crente vai quebrando o voto do nazireado. Pouco a pouco ele vai quebrando. Louvado seja Deus. A queda de Sansão, ela não aconteceu da noite para o dia. A queda de Sansão, ela foi premeditada. Essa casa que foi falada aqui nessa noite, firmada na areia, ela não cai da noite para o dia. Primeiro as águas vêm levando a sua base. Todos nós sabemos disso. A enxurrada vem escavando e não faz intervenção. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito de Deus nos alerta através da sua palavra. Tome cuidado com a quebra dos votos do nazireado. Começa com acompanhar um programa que é do mundo. Começa com manter uma amizade que te afasta de Deus. Começa e evolui depois com conversas às escondidas. E o voto do nazireado, ele vai embora.
Espírito Santo de Deus se afasta do homem, se afasta da mulher. O Senhor nos traz nessa noite não é para me trazer uma ameaça, não é para te trazer uma ameaça, mas é para nos mostrar que assim como Sansão, às vezes o adversário ele muda a estratégia. Preste atenção nisso. Quando vem 1000 homens sobre Sansão, ele logo encara de primeira, ele não fica com medo, ele passa a mão na queixada e ele diz: com essa queixada eu firo 1000, e feriu, porque o Espírito do Senhor era com ele. Quando vem o leão, é o texto que nós meditamos na palavra, o leão vem bramando, e a palavra de Deus nos dá a entender que ele pegou na boca do leão, uma mão embaixo, uma em cima, e rasgou ele. A palavra nos diz que ele não tinha nada na mão, ele pega o leão, rasga ele de cima e embaixo, e parecia que era alguém fendendo um cabrito. Ou seja, às vezes o adversário, ele ataca-nos, ele ataca o crente, ele ataca a mulher, ele ataca o servo de Deus de uma forma abrupta, e o crente resiste, mas às vezes o adversário é sorrateiro, ele começa querendo colocar alguém lá dentro da sua casa, ele começa a colocar uma amizade lá no seu trabalho, para ir lançando semente imundícia, mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, ele vai bater em retirada hoje. Louvado seja Deus, porque o Senhor te trouxe aqui para repreender a astúcia do diabo, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Satanás, ele tem um jeito de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não viemos aqui para falar do trabalho de Satanás, porque ele está derrotado, mas fato é, disse Jesus, que ele trabalha e que ele ronda, e ele tem intenção não é de derrubar. Às vezes a gente bate, irmãos, naquela pessoa que está em cima do muro, e tem que bater mesmo, porque ela tem que saber que ela é de Satanás, não é de outra pessoa. Disse o Senhor, não sou eu que falo, mas a gente precisa orientar o crente. Eu preciso ser orientado, porque aos poucos o inimigo lança uma semente. Não deixa a semente de Satanás brotar na tua vida. Glória a Deus. Havia muitos crentes que antes serviam a Deus como nós servimos, mas de repente alguém começou a dizer no seu ouvido: olha, não precisa servir a Deus com todos esses detalhes aí. A pessoa não repreendeu, a semente do diabo caiu, e com os dias passando ela começou a pensar: você sabe que não precisa mesmo, é a estratégia do diabo. Mas arranque a erva daninha do teu coração. Crente que serve a Deus não pode manter a erva daninha no seu interior, não pode manter a raiz da amargura no teu coração, porque isso vai te contaminar. Arranque e jogue no fogo, no nome de Jesus. Nós vemos então, e nós vamos terminar aqui, nós vemos que Sansão ele vence o leão, e ele nem contou vantagem não, ele foi quieto, não falou nem para o seu pai nem para sua mãe. Só que passou os dias, esse mesmo homem que venceu o leão, ele desce naquele caminho, e ele lembra, ele fala: opa, foi aqui que eu vendi o leão como se fosse um papel, e eu vou lá para ver onde que está o seu corpo. E aí, às vezes a gente não entende o que aconteceu com Sansão naquele momento. Ele desvia do caminho que lhe estava proposto, ele vai ver o corpo do leão, e quando ele olha o corpo do leão, aquela carcaça tinha um enxame de abelhas com mel. O nazireu de Deus, ele não podia tocar algo morto, mas quando ele vê naquela carcaça imunda um pouquinho de mel, ele mete a mão na carcaça para poder pegar o mel. E aí o Senhor me fazia lembrar de como é a estratégia do diabo. Às vezes o Espírito de Deus já revestiu o crente em tempos passados. Ele venceu um leão que parecia invencível, aleluia, ele saiu vencedor porque o Espírito de Deus me deu vitória. Mas de repente ele vai lá, ele se desvia do caminho para olhar. Se o Senhor já te deu vitória em algo, não torne a procurar, não lembra, e se vier na tua memória, repreenda,
você se apartar do caminho, você vai se perder. E o Senhor nos mostra um pouquinho de mel naquela carniça, um pouquinho de mel naquela carcaça. Veja aquele homem valente quebrar o seu voto, tocar em algo impuro. Sansão não morreu naquele momento por causa disso, mas isso foi mais uma quebra do voto do nazireado. E uma quebra do voto chama outra queda, uma outra queda chama outra queda. É como nós dizemos, o abismo ele puxa o outro, e de repente quando vai ver, aquele que era crente, ele já está todo desbaratinado, já foi cirandado como trigo. Mas o Senhor ele nos trouxe aqui para dizer que nós firmamos um voto com Ele, e nós vamos reafirmar esse voto na jornada. Não vamos nos ocupar com um pouco de mel sobre uma carcaça imunda. O que Deus tem para nós é maior e é melhor do que isso. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor com palmas bem alegres. Nós poderíamos nos ocupar na direção do Senhor em tantas outras coisas, porque teria outros aprendizados, mas nós ficamos por aqui. Não quebre o voto do nazireado, não se aparte do caminho do Senhor para olhar batalhas que você já venceu lá atrás. Sirva a Deus e anda na presença dele. Amém?